A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos de guerra, pastores, presbíteros, diáconos, que estão me acompanhando, que estão junto comigo nessa luta, confrontando o pecado. E hoje eu trago uma mensagem, irmão. E a minha luta é provar para vocês que a antiga aliança não tem influência mais nenhuma na nossa vida. E vocês ficam lá, salmo, 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 salmo. Entenderam? Quem falou isso aqui foi Jesus. Não foi o morto. Não foi que já morreu. Aliás, Jesus morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. E ele recebeu do Pai todo o poder, a autoridade e o domínio sobre toda a carne e todo o universo. Portanto, até o juízo é dele. Deus entregou para ele. Você julgue esse povo agora do jeito que você quiser. Aqui não entra pecado. Só entra quem se livrar do pecado. Como está escrito lá em Apocalipse 21:7. Ao que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É tremendo, irmão. Lá em Hebreus, no capítulo 10, 28, também está escrito: o meu justo viverá pela fé, mas se aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Estão entendendo? E hoje nós vamos estudar aqui o livro de João, que é o livro que eu mais amo, é o livro do amor de Jesus na nossa vida. Tudo aquilo que ele fala, que está escrito aqui, ele está direcionando aqueles que são dele, alertando, avisando, ensinando, fortalecendo, exortando. Cada versículo de cada capítulo, de cada livro, do livro de João, do capítulo 1 ao 22. Todos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amém? Então, o livro de João é o livro do amor. Prestem bem atenção aqui, irmãos. João 8, 34 diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele está avisando, ele não está condenando ninguém. Ele só está orientando, está ensinando. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Está falando filho de quem? Filho de Deus. Ele é o filho de Deus. No 37, bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E vocês que estão rejeitando Jesus, estão matando ele todo dia. E vocês, porque vocês já estão mortos. Então ele não está morto também dentro de você, no teu coração, na tua vida. Amém? E eu falo do que vi junto de meu Pai. E vos fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se fosses filho de Deus, filho de Abraão, aqui ele está falando no 39, os sacerdotes e os fariseus lá dizendo, responderam e disseram-lhes, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes,
Se fosseis filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Então, se não são de Deus, não são de Abraão, então não pode. Se não faz as obras de Deus e as obras de Abraão, então não são de nenhum de outro. São de quem? Do diabo. Mas agora procurai matar-me, a mim, homens que vos têm dito, ter matado a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vossos pais. Amém? Aqui ele estava discutindo com eles. Vamos voltar aqui no 8, verso 12. Jesus está falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Agora vocês vão andar com Davi, com Eliseu, com Naamã, com os profetas? Será que vocês vão estar na luz com eles? Ou para onde vocês vão sem eles? Com eles? Eles já foram. E vocês? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, questionando. E eu trabalho muito com questionamento. Como que eu estou? Se a Bíblia está escrita aqui, ó, para quem quer, aliás, para quem foi chamado por Deus e quer a salvação, aqui está o caminho. Amém? Então, vamos aqui no verso 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós sois não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgueis segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, se ele foi enviado por Deus, porque ele foi criado, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E ele assumiu nesse último tempo. Amém? E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, tem aqui 5 tempos de Deus. Amém? E eu vou falar quais são os 5 tempos de Deus. Vocês precisam de estudar a palavra para vocês se livrar do pecado. Primeiro você tem que querer dominar o pecado, sair dele. Depois você tem que resistir ao pecado, dia após dia. O que Paulo escreveu lá para os Gálatas, no 5:17? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles se opõem entre si para que não façais o que quereis. Amém? E no livro de Tiago, 1:14. Isso aqui é tremendo, meu amado. Isso aqui é um alerta total para as pessoas. Não aceita quem não quer. Deixa eu achar aqui, porque eu não lembro, não memorizei esse. Tiago 1:14. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado quer dizer enganado. E concupiscência é forte e contínuo desejo de fazer e ter aquilo que Deus não quer que faça e que tenha, porque não é da vontade dele. Amém? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Estão entendendo, meus amados irmãos? Eu só estou passando aqui para vocês, eu estou ensinando vocês a andar nos caminhos do Senhor. Aonde que está os 5 tempos de Deus? Está por aqui. Amém? E eu vou achar ele e já vou passar para vocês. Se vocês não querem ser condenados ao inferno, fica esperto. Comece a dominar o pecado. Está aqui, irmãos. Todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. Esse foi o primeiro tempo, quando Deus expulsou Adão do paraíso. Porque ele desobedeceu, cometeu pecado e se tornou amigo de Satanás. Porque Satanás também, Lúcifer, se rebelou contra Deus e desobedeceu às ordens dele. O segundo tempo, Deus sempre buscou um relacionamento mais próximo com a humanidade. Foi quando ele enviou os profetas. Levantou homens aí com coração puro de coragem e determinado e colocou profetas. Então você veja, esse mesmo tempo aqui está Êxodo 19, Jeremias, Isaías, 1 Pedro e 1 João. O terceiro tempo, irmão, Deus pessoalmente fez contato conosco ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Deus pessoalmente fez contato conosco ao enviar seu Filho Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 9 a 25, João 3, 1 a 21, 2 Timóteo 1, 3, 14 e Efésios 2, 1 a 10. O quarto tempo, irmão, o perdão de Deus através do seu Filho Jesus Cristo está ao alcance de todos. O perdão de Deus através do seu Filho Jesus Cristo está ao alcance de todos. Então não se salva quem não quer. O inferno está lá com as chamas bem ardendo, enxofre. Quer ir para lá? Continue no pecado. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Mas se vocês querem o céu, santifique-se. Santifique-se, purifique-se dos teus pecados. O quinto tempo, meus amados irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Vivemos a nova vida em Cristo quando vivemos como Ele viveu, em santificação e santidade. Mais uma vez, vivemos a nova vida em Cristo quando vivemos como Ele viveu. Aqui está escrito em Romanos 6, 1 a 14, e capítulo 12, verso 1 a 21, Mateus 20, 20 a 28,
Efésios 4, 17 e 32, Gálatas 5, 16 a 26 e 1 João 4, 7 e 21. Querem mais? Agora, tudo isso, meus amados irmãos, não está falando nada em Velho Testamento, Antiga Aliança, em Provérbios, tá? Porque ele está no comando, Jesus está no comando. Provérbios foi para aquele povo lá, e vocês ficam lá. Provérbios, Salmo, Provérbios, Salmo, Provérbios, Salmo. Mortos, 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 psicologicamente e na alma. Porque quem adora morto é porque está morto. Está no mesmo lugar que eles. Jesus está vivo. Eternamente viverá. Ele é o que está no comando. Deus não fala com gente, com nós. Entenderam? Deus está nem aí para nós, irmão. Portanto, lá no trono dele não vai pecador, não. Não vai pecado lá, não. Porque Deus já exterminou gerações e gerações por causa de pecado. Porque ele odeia pecado. Ele não suporta. Porque ele ama tanto o povo que ele criou, a imagem e semelhança dele, que ele fica envergonhado de ter criado um ser humano que vive no pecado, se rebelando contra ele, fazendo tudo o contrário. Não está escrito lá em Gênesis 1, 26? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E agora, meus amados irmãos, por que Deus não quer saber mais de lidar com pecador, com esse povo? Lúcifer se rebelou contra ele e ainda ele pegou e induziu vários anjos com ele, trouxe com ele, e muitos deles estão algemados nas trevas aguardando o julgamento. Adão também foi o primeiro que ele criou, a imagem e semelhança dele. Desobedeceu a ordem dele. O que aconteceu com ele? Foi expulso do paraíso. Lá ele tinha tudo, vivia lá na Mil Maravilha lá. Não tinha nada, não faltava nada, não tinha nada que fazer. Só cuidar do gado, cuidar do jardim. Para onde que ele foi? Para o mato, roçar, carpir, plantar, se quisesse comer. Entenderam? Primeiro filho dele virou assassino do próprio irmão. Violência pura. Olha para onde que veio, por que Deus odeia pecado, odeia esse tipo de coisa. Noé, aliás, a Torre de Babel. O que aconteceu? Nimrod, lá querendo ser o Deus do mundo aqui, ó. Deus falou, ó, chega, agora até aqui eu deixei vocês indo daqui para frente, vocês não vão mais. Mudou todos os idiomas de cada um lá, virou bagunça, ninguém mais entendia ninguém, tiveram que abandonar a torre, para não se orgulhar, dizer que era um todo-poderoso. Noé, aquele povo perverso, 100 e poucos anos, Noé trabalhando, avisando, ó, vai haver o dilúvio, se você não sair dessa vida aí. Ô, velho gagá, só você mesmo para construir um barco aí no seco aí, ó. Vendo? Vai lá. E o que aconteceu com eles? Morreram tudo afogado. Duvidaram? Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com aquele povo lá? Exterminou. Virou cinza. Está em ruínas até hoje. Por quê? Pecado. Povo do deserto. Entenderam?
Aí Abraão morreu, Jacó ficou vivo, tá? Foi lá, por meio dele veio os 12 patriarcas, aí veio a fome, tentaram matar o irmãozinho lá, o José, foi para o Egito, virou governador, Deus usando ele, veio 7 anos de miséria, fome, seca. Para onde que foram parar? No Egito. Os patriarcas. 400 e poucos anos Deus deu as costas para eles por causa da rebeldia, desobediência. O que fez? Quantas gerações? 4 gerações. Quase 5 gerações. Perecendo de escravidão no Egito. Deus, mais uma vez, teve compaixão deles, foi lá e tirou eles de lá. O que aconteceu com eles? Idolatraram. O próprio irmão de Moisés, Arão, se voltou contra Deus, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar. Moisés ficou tão nervoso que acabou quebrando os 10 mandamentos, as pedras que estavam descendo. E o que aconteceu com eles? Começaram a morrer, picar de serpente, outro por causa disso aqui, outro por causa daquilo. E depois, quando quebrou a aliança, irmãos, quebraram a aliança, 23 mil pessoas, homens e mulheres, ficaram prostrados no deserto até hoje, aguardando o julgamento. O castigo foi tão grande, meus amados irmãos, que de 40 dias se tornou 40 anos de sofrimento no deserto, por causa de murmurações, reclamações, prostituição. E lá estavam lá sofrendo, perecendo. Você acha que Deus vai aceitar você lá? Andar bonitinho aqui, do jeito que está sem se purificar do pecado? Não vai para lá mesmo, irmão, não vai. É o que eu estou falando para vocês. Deus enviou o filho dele para a última oportunidade. Quantos 1000 anos já Jesus já veio e está lutando, trabalhando, cuidando e avisando. E quantas 1000 pessoas se batizaram nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e voltaram para o lamaçal? Você acha que eles vão ter condições de voltar para o reino de Deus de volta? Não volta mais, irmão. Isso está escrito. Que aquele que conheceu os mistérios de Deus e foi batizado e andou, conheceu todos o mistério e caiu, não tem como mais voltar a receber perdão. Não tem mais perdão para ele. Vão viver sentindo uma expectação horrível, dia e noite tormentado, até a morte. Deus não brinca, irmão. Deus não perdoa pecado. 400 e poucos anos. O povo sofrendo no deserto. 40 anos no deserto, rodando em círculo. E Deus não levou ele na terra prometida, só para ver até onde que o povo ia. Mas cada vez pior. Poucos receberam entrar na terra prometida. E os outros, por quê? Desobedientes, rebeldes, não ouvem a palavra, não guardam os mandamentos. Amém? Fica essa mensagem com vocês e vê se vocês despertam, se vocês querem a salvação. Eu estou ensinando vocês aqui, já que vocês têm preguiça, vocês não têm tempo, o Zap já matou vocês, o celular já matou vocês, já tirou vocês da Bíblia, da presença de Deus, da oração. Eu ainda estou falando aqui para vocês. Vocês ainda têm tempo, mas está curto. Amém? Deus abençoe a todos vocês e cada um segue o caminho que quer. O inferno só vai para lá quem quer, para os fracos. Porque quem domina o pecado não vai para lá. Amém?